Pois é, inclusive até porque o Ronaldo Caiado, diferentemente do Lula e Alcolumbre, ele não tem essa movimentação de militância, de gente na rua, então vai ser um desafio. De Lula e Flávio, né? Você falou Alcolumbre. A gente vai falar do Alcolumbre já já. Eu falei, gente, Alcolumbre tá. Estava com o Alcolumbre na cabeça. É de o próximo Lula assunto. E Flávio. Então ele precisa justamente buscar alternativas para movimentar a campanha dele, até que pelo menos o eleitorado passe a conhecê-lo melhor. E é justamente nessa pegada que é a apuração de hoje, que conversando ali com os estrategistas da campanha, inclusive quem entrou recentemente na campanha é o deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania, que nem vai à reeleição e tem muito contato com o agronegócio, o setor produtivo. O PLP dos combustíveis, agora ele foi o relator, né? Exatamente. E é ele que está fazendo essa ponte com os empresários, porque nesse início de campanha, nessas primeiras semanas, Caiado vai focar em encontros com os empresários. Eles estão chamando de atos de mobilização setoriais. Os empresários, claro, já conhecem Ronaldo Caiado, principalmente do setor do agro, então eles acham que é mais fácil começar essa movimentação com o encontro com os empresários, convencer o PIB brasileiro, né, quem movimenta a economia brasileira, e a partir daí ganhar repercussão para que ele possa ter uma militância na rua com o decorrer da campanha. A partir do momento que ele ganhar atração, e quando que isso deve acontecer na visão dos estrategistas de Ronaldo Caiado? Ali no meio de setembro, a partir do dia 7 de setembro, porque já vai ter uma semana de propaganda de rádio e TV, que começa no dia 28. A gente já contou aqui no SBT News que o Ronaldo Caiado está apostando muito na propaganda de TV. Ele tem o quê? Um minutinho? Chega a ter um minuto? Chegou a ter 2, agora acho que tem 2 e pouquinho, 2,20. Porque quando os partidos de centro, republicanos, União Brasil e PP, desistiram de apoiar qualquer candidato, eles dividem o tempo. Então, Ronaldo Caiado ganhou esse tempo. E eles estão apostando porque Ronaldo Caiado não tem um grande número de seguidores nas redes sociais. Então, é muito mais difícil a comunicação do que em relação ao Flávio ou em relação ao PT. Então ele precisa contar com os meios de comunicação mais tradicionais. De massa, rádio e TV de massa, com capilaridade. Isso. Daí, dando essa atração, o eleitorado passa a conhecer o Caiado, a trajetória de Caiado, e daí eles avaliam que, neste momento, fica mais fácil para Caiado ir para a rua, fazer uma agenda de grande mobilização social e tudo. Então, nesse primeiro momento, ele vai focar nos setores. Quais são os setores empresariais que ele quer encontrar? Ele já teve um encontro ontem com o agronegócio, cerca de 200 empresários estiveram com ele, com o Gilberto Kassab. Deve ter encontro com infraestrutura, comércio e também serviços. Então, esse vai ser o investimento de Kassab. Investir na sociedade civil para tentar que, por meio dos empresários, chegar e dar uma repercussão para suas próprias propostas. E aí eu vou pegar essa sua deixa, né? Porque você falou do Kassab e ele, nesse evento, agora eu não estou sabendo se foi ontem ou se foi hoje, vi que você acompanhou, que ele fez essa declaração que está repercutindo muito. Foi ontem no finalzinho do dia, ali à noite, mais ou menos. Foi no finalzinho do dia da noite. Então, em que ele falou que o Flávio não tem a menor chance de vencer essa eleição, que o Centrão está se reorganizando, se reagrupando em torno do Lula. Foi isso? Pois é, essa é a visão de Kassab. A esperança dele é claro que o Centrão, algum Centrão apoie também Ronaldo Caiado, é claro, mas ele sabe que isso vai acabar se direcionando para o presidente Lula. E ele diz isso justamente porque Flávio Bolsonaro, a gente sabe, optou por radicalizar o discurso. Os partidos do Centrão não à toa acharam melhor dar um tempo, não apoiar Flávio Bolsonaro por conta desse discurso, mas também por uma dúvida em relação à viabilidade da campanha de Flávio Bolsonaro. Se é que ele vai, de fato, ganhar a campanha, como que vai ser esse segundo turno. Então, para os partidos de centro, é muito melhor ficar afastado de Flávio Bolsonaro. E quando Gilberto Kassab fala isso, que o Centrão não está com Flávio, que o Centrão acho que abandonou o Flávio, a frase foi mais ou menos assim. Ele está dizendo justamente isso, que o Centrão está com uma rejeição em relação ao Flávio Bolsonaro, por conta de suas posturas, mas também pela expectativa que ele gera em relação à própria eleição. E quando a gente vê Davi Alcolumbre se reaproximando do presidente Lula, que acho que a gente vai falar daqui a pouco, já está antecipando. Agora, já, vamos começar. A gente já cria um movimento do Centrão se reaproximando do presidente. Mas tem um outro ponto nisso também. Diga. Se o presidente Lula se reaproximar ali do Centrão, o Centrão ficar em torno do presidente Lula, Flávio pode ganhar força num discurso antissistema. Para dizer, olha só, o Lula,
com o Centrão. Daí ele vai ganhar justamente uma força que Jair Bolsonaro tinha lá em 2018. Mas acho que ninguém imagina que os partidos do Centrão pulem no colo do Lula. Eles fazem difícil, aquela aproximação cuidadosa, mesmo no segundo turno, porque os eleitores desses partidos normalmente são eleitores mais ligados à direita, não necessariamente à direita bolsonarista. Vamos ver isso, colocar mais esse ingrediente na mesa para a gente debater, que a Vitória anunciou, que é o seguinte: o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, destravou a tramitação de 3 propostas prioritárias do governo federal após uma reunião, mais uma, foi a terceira, com o presidente Lula em apenas uma semana. Entre os textos enviados às comissões, as respectivas comissões responsáveis, estão PEC da Segurança Pública, o PEC do fim da escala 6x1 e a terceira é a PEC dos minerais críticos. São os 3 projetos mais importantes para Lula. Apesar do avanço, Alcolumbre avisou que o Congresso manterá o rito normal e a independência nas análises. A decisão foi anunciada nesta quinta-feira, um dia após o encontro. Um dia não, no dia do encontro, porque eles iam se encontrar ontem à noite, né, Vitória? Esse encontro acabou cancelado, remanejado para hoje de manhã. O Davi Alcolumbre esteve cedinho ali no Palácio da Alvorada, tomou café da manhã, conversou com o presidente Lula, ficou ali por 1h30, mais ou menos, e depois o presidente do Congresso emitiu essa nota oficial, dizendo que teve um ótimo encontro com Lula, classificou a conversa, está aqui, como madura, republicana, e destacou a necessidade de entender as prioridades do governo, mas sem abrir mão das prerrogativas do Legislativo. E aí determinou o envio desses 3 projetos. O que você achou? Que sinal isso emite? Então, claro que o primeiro sinal parece muito positivo, o fato de Davi Alcolumbre tá conseguindo retomar esse diálogo com o presidente Lula, diz que vai encaminhar, mas, se eu não me engano, na nota não fala em data. Não, ele não se compromete com data. E ele não se comprometeu com data também com os aliados, nem com o presidente da CCJ, Otto Alencar. Então, ele pode, vou avançar, mas vai avançar quando? Em que momento? Tem uma semana de esforço concentrado. Não vai dar. Vitória? Porque, assim, antes da eleição, o que a gente tem de expectativa de votação no Congresso? Do dia 31 de agosto a 3, 4 de setembro. É isso, e está encerrado. E aí você já tem a comissão da taxa das blusinhas, da medida provisória que põe fim à taxa das blusinhas, que também é prioridade 0 do governo. Esses 3 projetos, ninguém imagina que vai ser votado antes da eleição. Tem até outras lideranças do governo, com quem eu conversei agora mais cedo, tão otimistas. Olha, tá vendo, ele está destravando a pauta. Na minha concepção, acho que ele ainda mantém uma distância segura. É lógico que ele está se reposicionando, tendo em vista essa expectativa de poder. Hoje, grande parte do universo, do mundo político, avaliam que o presidente Lula é o favorito, embora seja ainda uma eleição muito acirrada e qualquer coisa pode acontecer nesses próximos 2 meses. Mas o Alcolumbre deu o sinal que eu acho que o Planalto precisava, né? Não, exatamente. Ele dá uma sinalização até por ele mesmo e pelos aliados dele que estão procurando a eleição não só no estado do Amapá, mas em outros estados. Um dos senadores que vai à eleição novamente, de um dos estados ali do norte, me disse: se ele não destravar e não sinalizar, como que eu fico com a minha base eleitoral? Eles querem também esse avanço da PEC 6x1. Só que, falando de tempo, é muito difícil isso acontecer. Tem que passar pela CCJ, talvez passar por uma comissão especial. Se ele está dizendo que vai fazer todo o rito de uma PEC, vai passar por uma comissão especial ou pela Comissão de Assuntos Econômicos, para depois chegar no plenário. 2 votações, primeiro e segundo turno no plenário. Dificilmente dá tempo. Agora, o que é mais fácil e pode ser que ele avance, de acordo com alguns aliados dele, é o projeto de minerais críticos. Porque daí ele um projeto pode entregar de lei, pelo menos isso ao governo. É mais fácil. E é menos controverso também, né? Não vai ter toda aquela resistência do setor produtivo.